Eu trago para o cliente alguns pontos que ninguém vai mostrar para ele. Então, quando eu vou para venda para o cliente, eu mostro para ele que ele está olhando para o lugar errado. Show de bola. Né? Se ele estiver olhando para o preço hoje, ele pode até comprar o mais barato, eu não vou fazer mais barato para ele. Eu quero entregar o melhor. O melhor, porque você sabe o que é melhor pro seu cara. Porque eu sei que é 25 anos de garantia. Sim. Então, eu quero que ele aproveite disso por 25 anos. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Hammercast 360. Hoje eu tô aqui com meu amigo Raiz, companheiro, nasceu no mesmo lugar que eu. Nós vamos falar o nome da nossa cidade. Ele também mexe com o segmento de sustentabilidade, mais voltado para outro tipo de atividade. Esse cara é um grande querido meu, conheço ele há alguns anos. Ele viu eu em alguns apuros da vida, eu vi ele em alguns apuros da vida. E a gente sempre teve muita fé e muita veia empreendedora. E é por isso que eu quis trazer esse grande amigo meu aqui, porque além da gente ser empreendedor, a gente também é humano. Jefferson, seja muito bem-vindo. Ô Bruno, prazer é meu estar aqui no podcast de vocês. É uma honra, tá? Tá sendo recebido por vocês. Isso me torna primeiro podcast que eu participo, né? Sério? Que legal. Primeiro podcast que eu participo. Fiquei muito honrado aí de você ter me convidado, até porque somos amigos. Sim. Mas de toda forma, eu quero agradecer a todo mundo aqui. E o bate-papo vai ser bom. Eu tenho certeza que vai sair bastante coisa aqui. Bom, gente, eu vou falar um pouco quem que é o Jefferson, né? O Jefferson é um grande querido. Hoje ele tá na energia solar. O Jefferson sempre foi muito entusiasmado pelo empreendedorismo. Eu acho que se eu tô hoje aqui é porque eu assisti muitas vezes o Jefferson falar nos stories da vida, nos WhatsApp. E ele tem uma veia muito energizada ali pro lado positivo da vida. Mesmo quando as coisas aconteciam, coisas difíceis na vida. E ele partilhou de algumas dificuldades, de algumas coisas legais comigo. E ele sempre foi um percussor de boas energias. E hoje, Jefferson, eu queria que você falasse um pouco. Antes de você falar, eu vou falar de onde que a gente veio, né? O Jefferson também pulou a ponte, gente. Ele também veio lá de Carapicuíba, da nossa terrinha, que eu adoro. O cara falar mal de Carapicuíba comigo, eu fico ofendido. Eu adoro Carapicuíba. Vivo, passo lá constantemente. E você também teve o desafio de superar a adversidade, de ser uma pessoa que veio de renda baixa, enfim, que está nesse mercado do empreendedorismo, teve altos e baixos. E eu queria que você falasse um pouco da sua história, por que que você acabou tendenciando a ir para o solar. Legal, legal. Falando aqui, né, primeiramente sobre Carapicuíba, nasci lá também e tem um histórico de passagem dos meus pais foram empreendedores lá, um é confeiteiro, então tem sua padaria, minha mãe foi professora a vida toda, psicóloga, e ela teve sua escolinha, mas falando de mim aqui um pouquinho, sempre tive a veia de empreendedor, que já veio dos meus pais, né, sou entusiasmado aí para poder, cara, se desbravar nesse mundo, e aprender a se desenvolver na parte do empreendedorismo, mas passamos por muitas coisas. Quem mora em Carapicuíba sabe que não é fácil, e para pular ponte, como diz o Bruno, né? Pular de lá para cá não é fácil. Mas comecei com comércio, comecei vendendo calçado, parte de vendedor, e sempre tive uma dor nessa parte aí, porque esse vendedor, há alguns anos atrás, era chamado daquele profissional que tentou de tudo, mas não conseguiu ser nada, né? Então se tornou vendedor para poder falar que trabalha com alguma coisa. Isso era um bordão da época, né? Acho que até, sei lá, até 2015 ali. Você fez de tudo, não conseguiu fazer nada, aí você vira vendedor. Cara, eu escutei isso até aqui no Alphaville, né? Trabalhando para uns grandes players aqui de Alphaville. E o cara falou para mim, você é vendedor porque você não conseguiu ser nada. E eu sempre fui um excelente vendedor e não desisti de ser vendedor, né? E continuei, passei aqui por Alphaville aqui por 13 anos, trabalhando com carros, supercarros, manutenções, blindagens. E aprendi muito aqui desse lado e cada vez mais me aumentava a energia de tomar conta mesmo do dono que a gente é de si próprio na parte de empreendedorismo. Sim, e assim, gente, só para vocês terem base de como que o Jefferson foi um percussor, um alavancador ali do meu entusiasmo por estar hoje fazendo podcast,
Eu vi o Jefferson falando várias vezes sobre vendas. Eu lembro que a gente frequentava um ambiente ali às quartas e a gente estava sempre conjunto ali naquele ambiente. E ele chegava com aquele entusiasmo de vendedor. Então o Jefferson sempre teve essa veia maluca do. Cara, ele falava assim: não, eu vou vender porque eu tô com um carro assim, assim. Aí, tipo assim, o arquétipo dele não batia com o tipo de produto que ele estava vendendo, mas ele era tão entusiasmado pela venda que ele conseguia gerar carinho e carisma. E aí gerava oportunidade. E assim, Jefferson, com todo respeito, eu quero falar isso publicamente. Eu vi você, assim, em momentos super difíceis ali Verdade, e fazendo vendas super extraordinárias de produtos super caros, carros extraordinários. E eu verdade. falava assim, da minha cabeça, com todo respeito a você, Claro. como que esse cara, que esse arquétipo de ser humano, com esse perfil de vendedor, vai vender um negócio desse high ticket? E assim, você conseguiu, cara, você rompeu a bolha. Então, hoje você tem uma empresa. Eu sempre falei, sempre acreditei em você. Você teve alguns altos e baixos, teve alguns momentos que você pensou em desistir, mas eu sempre achei que você estaria numa mesa falando sobre empreendedorismo. Então, por isso que eu quis te convidar. E agora vamos falar um pouquinho da energia solar, né? O que te tendenciou para esse lado? Sim, eu cheguei em 2019 na energia solar, parei com o carro e decidi estudar um segmento que identificasse mais um pouco com a minha personalidade. Um ser um pouco mais curioso, mas também levar um pouco mais de autoridade, né? Como você disse, Sim. que eu não tinha uma personalidade para poder vender supercarros mesmo eu vendendo eles, né? McLaren, Porsche, Ferrari, BMW, Ferrari, entre outros carros, mas eu tinha uma dor ali, tinha uma lacuna e eu queria me sentir mais importante do que eu estava me sentindo, que realmente era aquele vazio que eu sentia. Então, comecei a estudar energia solar em 2019. 2020, eu criei a FC Energy Solar, ela se chamava FC Integrador Solar, a gente mudou o nome para poder ser mais comunicativo. E fui aprendendo a me lidar com esse mercado, né? Que hoje é um oceano azul aí, Sim. desbrava em todos os segmentos. E assim, gente, eu acompanhei um pouco ali a jornada do Jefferson e ele literalmente é um estudioso. Ele realmente desbravou esse mercado. Quando esse mercado pegou um hype ali, eu lembro que você se debruçava sobre os livros, você falava sobre isso, você fazia conta pra frente e pra trás. E eu, como demolidor caipira que era, falava: meu, isso daí esquece, isso daí é balela. O mercado de energia solar no Brasil nunca vai acontecer. E assim, hoje ver sua evolução, ver a forma que você vende, com o talento do carro, com o seu entusiasmo de vendedor, você conseguiu juntar essas duas habilidades e trazer para o mercado técnico que vender o seu produto não é um produto simples, é um produto que você tem que ter uma persuasão técnica de convencimento. E hoje eu vi que você está assim. Eu acompanho você às vezes nas redes sociais, acompanho sua comunicação, eu vejo que você aprendeu tecnicamente a se posicionar nesse mercado e você tem embasamento sobre o que você faz, sabe? Exatamente. No começo foi muito complicado, como você via lá nos stories. Eu tenho esses registros no meu Instagram, né, lá atrás. Passei por uma separação bem nesse momento aí, Sim, que eu é tava verdade. migrando. E aí fui morar de aluguel, tava bem depreciado, com um notebook emprestado ainda dos irmãos lá que me ajudaram. E de uma tela, eu fazia aquelas gravações e me dediquei a isso. Como sempre, sou dedicado ao que eu quero, não desisto, né? E falei, vai acontecer. E faz Vai. 5 anos, a gente vai fazer agora em abril, agora 5 anos a FC. A gente está passando um pouquinho de 300 projetos hoje, Que legal. homologados, já participamos de todos os setores, mas no contexto geral é algo extraordinário e um mercado fantástico. Eu consegui enxergar que a energia realmente ela está no topo da cadeia hoje do crescimento das cidades, né? Sim. Então a gente se especializou de uma forma, hoje a gente não faz somente projetos solares, mas a gente traz soluções energéticas para as pessoas. E, gente, falando de projeto solar, a gente remete à sustentabilidade. E assim, Jefferson, eu vou te falar um pouco sobre o nosso, Claro. nosso nome aqui, o nome do nosso podcast, o H de Hammer. Hammer simboliza marreta, porque eu sou o cara da demolição, sou o demolidor. E o 360 que simboliza a gente sair lá do que vai ser demolido e trazer o inovador. Então, assim, quando a gente começa a fazer esse circuito de reaproveitamento de resíduos, também é um processo sustentável. E aí, quando a gente começa a falar de sustentabilidade, a gente remete à energia. Por isso que eu te quis te convidar, porque o seu Legal. processo é um processo sustentável. Você pega energia captada do sol, pelo que eu entendo, faz ali o estoque disso,
ou você usa ou você vende no público ali, que agora já tem até leilão disso, né? Parece. Isso se chama Mercado Livre de Energia. Mercado Livre de E Energia. não é captação do sol, né? O pessoal pensa que é da temperatura. Ah, Mas não é é? sobre a iluminação que Ah, as iluminação. luzes, que os painéis recebem, que são os fótons. Então é sobre esse contato que ele tem com as placas que geram a energia sobre a quantidade de placas que estão ligadas em série, Sim. para a gente poder. Mas o Mercado Livre é alguém que tem uma usina de investimento e ela vai te vender uma energia mais barata do que você já paga hoje, tirando você da mão da concessionária e trazendo você para você comprar essa energia mais limpa. Ô Jefferson, e deixa eu te perguntar uma coisa, né? Já entrando no tema da energia solar, porque eu acho que esse tema vai ser bem interessante nesse podcast. Isso centraliza aquelas grandes autarquias, aquelas grandes potências que controlavam com uma capacidade única de subsidiar a população em energia. Então você tira ali é, aquele monopólio energético. É isso que está acontecendo nesse mercado, pelo que eu estou entendendo. Exatamente, está tendo uma ruptura agora, né? A gente Ruptura. vê aí que as leis estão cada vez mais flexíveis para as pessoas tanto ter as suas usinas próprias, tanto também sair, a gente chama de algema de ouro, que é você fica dentro da concessionária. Algema de ouro. Algema de ouro. Ah, pensei que era gema de ouro. Algema de Algema ouro. de ouro. Que você foi ensinado a comprar energia somente de uma empresa que é a concessionária que controla ali e te dá o apoio quando tem algum problema no seu padrão de entrada, sua energia, até o seu poste ali, né? Sim. Para dentro da sua casa, você que vai cuidar ali. E a energia solar, ela veio para poder Pode falar, desculpa. ela veio para poder tirar você desses impostos, né? Que é imposto sobre imposto. Aqui no podcast anterior, a gente escutou sobre PINs, CONFINS, ICMS, entre outros impostos que a gente vê que tem na conta de energia e é forte, é 30% a 40%, dependendo da classificação que você se encontra, é o que você paga a mais do que você consome. Ô Jefferson, e deixa eu te perguntar. Por exemplo, eu entendi. Então, do poste para fora é uma energia pública, correto? Até você ter energia solar. Sim. E uma pergunta. Eu necessariamente sou obrigado a reportar isso para uma companhia energética ali? Tipo assim, ó, por exemplo, eu vou lá e crio a minha usina fotovoltaica. E aí eu não sei quanto que eu tô gerando, eu não sei como que tá funcionando, mas tá me servindo. Ó, eu Certo. tenho aqui minhas placas, tá gerando a minha energia e tá me satisfazendo. E eu sou obrigado a devolver isso pro público ali, que eu falo público compartilhado, ou eu posso fazer um estoque disso? Como que funciona isso? Então, primeiramente, quando você monta uma usina solar, você liga ela, que a gente fala que a gente starta ela, você vai ter um app na sua mão de monitoramento em tempo real, para você saber quanto que você produziu, qual que é o seu autoconsumo e quanto que você deixou de crédito na rede da concessionária Ah, gera para crédito. você utilizar nos horários que o sistema não está funcionando. Então ele gera de dia para você consumir à noite, Sim. tá? O que você está gerando de dia no autoconsumo ali, que é o que você está consumindo na hora, ele vai te atender primeiramente ali, posteriormente ele vai colocar essa energia excedente dentro da concessionária. Quando é à noite, seu equipamento está desligado, você está usando aquela energia que você produziu de dia como crédito, Entendi. tá? E aí, assim, é, pensando nisso, o Brasil, pelo que você está me dizendo, é por ser um país tropical, não sei se essa questão do continente ali é benéfico para isso, então, o nosso país, ou todos os países são benéficos para isso. Quase todos os países são benéficos para Porque isso. o mundo gira, então, teoricamente, o sol passa. Não, mesmo nos lugares que as pessoas não têm tanto sol como aqui, mas tem a iluminação que funciona da mesma forma. Então é a né? claridade, não é o Mas sol. o Brasil, ele é chamado, por a gente estar próximo da linha do Equador, deserto do Saara do solar. Sim. Né? A gente tem sol praticamente todos os dias do ano aqui. É muito difícil a gente não ter uma iluminação boa, pelo menos, Sim. né? Então o Brasil, ele é muito bom para isso. A gente vê um crescimento, a gente está no top 5 hoje dos investidores para Caraca, solar. sério. Minas Gerais já travou, hoje, você não consegue mais colocar projeto, a concessionária não aprova nem para residência mais por tanta usina que tem lá. Sério? São Paulo está passando por essa curva, ainda não teve esse travamento devido. Tem muito prédio, muitas indústrias que ainda tem que adequar, mas a gente vê o governo vindo com força aí querendo barrar Essa operação. algumas operações e a gente vê o solar tomando uma nova direção. Então, mas assim, Minas Gerais, com aquele tamanho de estado, com aquele tamanho de oportunidade, já travou, já deu gargalo?
Então, tem bilhões e bilhões de investimento em usinas de solo. Hoje, essas usinas, elas produzem muito mais energia do que a concessionária de elétrica que tem lá. Então, a concessionária já não consegue mais controlar a energia que está na rede, Não tá no monopólio. que o monopólio perdeu força lá. Perdeu força né? total. Hoje, você vende para uma pessoa física lá, se dá 20% de desconto para uma pessoa da concessionária, com certeza você vai assinar um termo lá para você receber 20% independente do que você gasta, se você comprar da concessionária. Ô Jefferson, entendi. Mas assim, isso tudo fica monitorado através de um relógio, de um app? Então, tem duas maneiras de você monitorar. Primeiramente, tem um app que é um inversor, ele vai fazer todo o registro da energia que passa por ele e como que ele descarrega essa energia na sua residência. E o relógio, que é o medidor que fica no padrão de entrada, após o projeto estar aprovado, a concessionária ela vem e vai trocar esse medidor, que vai colocar um relógio chamado bidirecional, que é um relógio inteligente, que ele vai computar para você tanto a parte que você está consumindo de crédito, tanto que você está injetando. Sim. E na sua conta também muda a formalização. Embaixo você vai ver que vai ter uma tabela com o seu injetado e consumido, para você ter esse balanceamento. Então você tem duas maneiras de visualizar tanto que você produziu, tanto que você consumiu. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tem 5 países na ponta. Você saberia quais são os países? Hoje a gente tem disparado a China, China. né? Estados Unidos está em segundo lugar aí. Se eu não me engano, a gente Mas você fala a China está disparado por conta da claridade ou por conta da quantidade? A China é o local o país que tem as 9 maiores gigantescas, são as fábricas De produção desse produto. de produção lá. E as montanhas, eles aproveitaram todos os espaços lá, principalmente as grandes montanhas que eles têm lá, e tá forrada de placa. Então o PIB deles, só de energia, já passou dos Estados Unidos a horrores, porque eles investiram em energia assim, de forma, cara, exponencial lá. Se olhar, Então o país é rico em energia. hoje é disparado. Hoje não tem ninguém que chega perto. Chile, desculpa, China, Estados Unidos. a gente está falando da Europa também, é muito Europa. forte. A Europa a gente já tem algumas cidades que ela está 100% já ligada na energia, né, solar. E tem algumas cidades da Europa também que já está adequado no novo modelo que a energia solar está sendo direcionada, que é o híbrido. Acabando muita energia, você não ficando sem energia. Esse sistema de bateria lítio, que é um conjunto de bateria em séries, ele vai te atender durante algumas horas para que você não tenha, não ficar no escuro. Ô Jefferson, assim, eu fui pro Chile, né? Eu já estive no Chile, fui pro deserto do Atacama. Eu, pensando em claridade, eu acho que o deserto do Atacama é um grande percussor disso, ou não? Imagino que lá tenha muito investimento também, eu não sei o tamanho. Eu fui em 2018, não tinha energia solar lá. Eu não vi, pelo menos assim. Eu imagino que tenha, você não consigo Hoje deve ter muito, enxergar, né? mas é disparado. É o produto que entrega a maior garantia de qualquer tipo de mercadoria hoje, que são 25 anos sobre o produto, tá? Sim. E a gente vê uma eficiência de mais de 30 anos ele funcionando com uma pequena perca próximo dessas finais dessas garantias Sim. de 18%. Então, se você está contratando aí uma energia, vamos dizer, para bater R$10.000 por 25 anos e você descansar, porque o sistema ele é eficaz, então não tem como esse produto não ser exponencial. Pensando no povo brasileiro, né? Que a gente pensa sempre no povo, no bolso do povo, no bolso do trabalhador da ponta ali. Quando começa a fazer sentido eu querer ter uma usina dentro da minha casa? Por exemplo, vamos pensar numa família médio popular aí. Uma conta de luz hoje deve vir 300, R$350. Você acha que tem que ser um player grande, com grandes gastos, ou não? Qualquer cara pode praticar esse tipo de produto. Qualquer família, qualquer nomenclatura de quantidade ali pode praticar esse produto. Tem uma classe que está na baixa renda de energia. Essa classe não consegue homologar a energia. Ela paga menos de R$80, ali, R$100, então Tem um limitador. não é viável para ela, porque o payback é muito distante e o que ela vai ter que pagar um imposto que é ou a taxa de iluminação ou a TUG, que é o fio B de manutenção. Então fica elas por elas. Então, mas a partir de uma pessoa que gasta R$250 para cima, já faz continha, já faz sentido. Já. Então, na verdade, é o seguinte, você não faz só a aplicação da implantação, você faz o estudo de viabilidade por cada tipo de caso. Você vai lá, pega o caso dessa determinada pessoa, faz o estudo do payback
do desembolso que ele vai ter que pôr ali versus o que vai onerar nele no período e o que vai rentabilizar desse período. Exatamente, a gente é uma empresa de consultoria. Isso é uma consultoria. Vou entender primeiro qual que é a sua necessidade e para que você quer a sua usina. Vamos colocar na residência, como você citou agora, o cara gasta R$ 500. Então eu vou fazer um projeto para ele que ele pague o financiamento dele ou pague o cartão dele, que seja com uma forma que ele vai pagar dentro dessa mesma Esse média, ticket médio ali. desse ticket médio, e dou um payback para ele. Hoje o payback é em torno de 2 anos e meio, no máximo 3 anos, o investidor ali tá quitando o seu projeto solar. A partir disso, ele zerou o investimento dele, ele não vai pagar mais esses R$ 500. Se tiver classificado no monofásico, é R$ 40 que ele vai pagar, bifásico 60 e no trifásico R$ 100, que é uma Que é a taxa tarifa. fixa. Uhum. Não tem pra onde você correr. Mas quando você faz conta, você derruba todos os impostos, porque os impostos eles são cobrados pela Sobre quantidade, serviço, né? pela quantidade de energia que você consome. Sim. Então, quanto mais energia você consome, Mais imposto você paga. porque é sobre porcentagem. Entendi. Ô Jefferson, e aí falando de sustentabilidade, né? Inclusive, eu te convidei para ir lá no meu projeto lá que nós vamos lançar. Nós estamos fazendo um modelo de sustentabilidade mais voltado para a demolição, que a gente faz o reaproveitamento dos resíduos. E lá vai gerar 7,2 quilowatts lá, que você comentou. Eu não sei quanto que daria isso em dinheiro, espécie, mas falando de sustentabilidade, com certeza eu vou implantar lá uma energia solar nessa house. E como que eu consigo entender, por exemplo, aquela casa lá, você que fez o cálculo até na época pra gente lá, você falou que ia dar 7,5 no pico, 7,2 mais ou menos, Não, a gente tava R$ 7.500 mais ou menos, você ia gastar usando tudo, né? a operação toda. É. Então, só pra eu entender, só pra gente, você pega o que eu vou gastar versus período de 5 anos ali ou 2 anos, você fala assim, ó, meu custo operacional para implantar seria 50, 7 vezes 10 dá 70, então isso já faz sentido. Então você faz o estudo da longevidade de dinheiro que o cara desembolsa no Eu caso. faço consumo versus produção e aí traga a economia. Traz pra economia. você. Exatamente. Mas você não tira o cara ali do 7,5 dele mês ali, você faz ele se encaixar ali. Não, é do que ele tá gastando para massa. Sempre a gente coloca 10% a mais, porque é normal hoje. Você tá pagando R$ 3.000 e aí agora você tá pagando R$ 100, ok? Uhum. Então você vai abusar mais no chuveiro, você vai deixar seu ar-condicionado ligado, você não Sim. vai ficar mais enchendo o saco para ninguém desligar a bomba da piscina, entre outras coisas, aquecedor de piscina, porque tá tudo certo. Sim. Daqui a pouco vai começar a chegar a conta para você. Então a gente sempre coloca uma margem a mais para o cliente para trazer essa consciência, porque o consumo dele de energia vai aumentar normalmente, ele querendo ou não. Sim. Todo mundo vai ampliar suas coisas, né? Sim. Todo mundo migrando para fogão elétrico e depois coloca um aquecedor, quem não tem um ar-condicionado vai colocar um ar-condicionado. Então a gente faz esse dimensionamento, trazendo para o cliente essa educação, né? Entendi. Ô Jefferson, e aí assim, voltando aqui pro meu mercado, que é o mercado da infraestrutura e mercado do condomínio horizontal que eu pratico, não sei se isso é interessante, mas eu tenho certeza que é. Quando a gente começa a falar de criar produto com conceito de sustentabilidade e reaproveitamento de resíduo, que é o que eu faço, e a gente implanta esse conceito de energia fotovoltaica, ou que as casas tenham isso, que seja uma obrigatoriedade da compra ali, por exemplo, vamos fazer um condomínio horizontal e o estatuto do condomínio prevê que você não pode ter casa se não for com energia solar. Pro governo, isso é uma coisa benéfica ou não? O governo já tem incentivos. Esse tipo de incentivo, isso. Ele já tem esses incentivos, até porque se você tiver energia solar, quando você for declarar o seu imposto de renda, se você colocar, você já tem desconto do seu IPTU. Ah, é? Toda cidade tem a sua porcentagem. Então você já tem uma redução aí, tá? E hoje você vê as empresas sofrendo pressão para poder ser autossustentável na parte de energia. Que você recebe o selo Green, que é um selo verde sobre a Eu sei o empresa. green. Selo Green. E tem outros benefícios. Seu imóvel, a partir do momento que você coloca um sistema de energia solar, seu imóvel sobe 6%. Olha que legal. Por que ele sobe? Porque você virou um autossustentável. Você não vai pagar essa energia. Quando você traz na caneta Você é o para o gerador. comprador, você mostra para ele que a sua casa ela é autossustentável na energia. Então, eu tenho uma casa que gasta R$ 5.000 de energia, só que você não gasta mais porque você tem um sistema aqui que eu investi R$ 100.000 e ele paga esses R$ 5.000 hoje. Então, assim, isso vai desonerar muitas as concessionárias de energia, e vai tirar toda essa força que eles tinham, né? De energia solar. Aí isso é energia solar, ok. E as energias hidrelétricas, os outros tipos de meios de energias?
As Então, eólicas, né? Que tem energia eólica, que é aquelas que giram, né? eólicas, exatamente. Eólicas, isso. Eólica a gente enxerga mais para o interior, mas falando das hidrelétricas aqui, elas vão continuar atuando e vão continuar vendendo para o grande play, tá? Tem cara que O não grande vai montar consumidor. um parque solar para poder atender um consumo que ele tem lá de... A gente atendeu um caso esses dias aqui, a Simpal de Taboão da Serra, O que é assim, pau? Foi isso. o cara gasta 2 milhões por mês de energia Ele lá. gasta 2 milhões de reais. 2 milhões de reais por mês lá. Então assim, imagina o tamanho de uma usina dessa, o cara deve gastar mais ou menos uns 20 A área milhões. quadrada também que ele precisaria, né? Exatamente, ele tem 4 galpões lá, né? 4 espaços que são as fábricas dele lá. Ele poderia distribuir, mesmo assim não ia dar. Então esse cara prefere comprar uma energia no Mercado Livre mais barata, que ele consegue negociar, chegar no 46, 50% de desconto que ele já paga hoje, que ele pagaria normalmente se ele tivesse pagando no consumo normal, e ele derruba essa energia ao invés de ele montar. Então a hidrelétrica vai vender essa energia para ele. E as hidrelétricas, elas têm uma. Eu pensei que a energia era um preço único. Então existe um subpreço ali para os grandes players que consomem muito. Exatamente. Se tiver na baixa tensão, você é classificado como um tipo de cliente. Se tiver na alta tensão, você é classificado como outro tipo de cliente. Eu não entendo nada de energia. Você vai ter que me falar o que é baixa e o que é alta, que eu não entendo. A baixa são os comércios tradicionais, tá? A alta, o cara tem que ter uma cabine primária e um transformador. Ah, tá. Isso é alta tensão. Quando o cara tem uma cabine primária, ele tá na alta tensão. Para ser mais básico aqui, para você Deixa eu te entender. contar um detalhe, viu? É o único item que eu não entendo e eu, assim, toda vez que eu vou orçar obra, eu sei fazer a infraestrutura disso. Por exemplo, fazer condomínio horizontal. É o único item que eu confesso pra você abertamente que ninguém é dono da verdade como um todo. Eu não tenho habilidade e me gera desconforto de falar assim, poxa, qual que é a taxa de aplicação que eu preciso fazer? Eu não sou engenheiro elétrico, mas, por exemplo, quando você fala de hidrossaneamento, quando você fala de águas pluviais, todos esses itens eu fico muito confortável, eu consigo interpretar ali o volume, interpretar a quantidade, mas quando eu chego na energia, eu não consigo, minha cabeça ela não assimila, não sei se é porque tem que ser tecnólogo mesmo, eu acho que tem que ser, eu não consigo qualificar esse item nos meus trabalhos. Então, por isso que eu acho que eu nunca mexi com parte elétrica e eu sempre trouxe um parceiro junto, né? Inclusive, estou fazendo lançamento de condomínio, eu fico muito preocupado com esse item, porque é um item que eu acho que é caro na obra, não sei quanto que representa dentro de um lançamento, mas tem que ser muito especialista nisso, né? Então, foi bom você ter falado isso. E você é bom de número, né? Eu acho que eu sou. E a parte elétrica, a parte de consumo de energia é só conta, é só número. É só Pra você número, é ver. matemática. É matemática pura. Então, assim, a gente vê muito erro, tá? De balanceamento de carga, dimensionamento de cabos, juntores. Por engenheiros elétricos, a gente vai atender a casa, está superdimensionada. Superdimensionado, a mais. A maioria é superdimensionado, cara. Mas será que isso daí não é porque a galera tem um pouco de medo de falar assim, olha, tô dando pico de energia aqui, vou me defender? Porque o cara que é da infraestrutura, que é da fundação ali, ele sempre fala que a taxa é de cagaço. O cara Não, que beleza, mas tem coisas exuberantes. é, Né? Coisa demais. E assim, hoje vai dar. Tem uns protetores hoje, né? Tem os DPS, os DRS, que vão te proteger disso contra qualquer surto, que não vai deixar passar para dentro da residência ou para uma fábrica mesmo. A gente enxerga é aí. tipo um disjuntor ali que derruba. É um protetor mesmo. Vem a protetor. carga, ele queima e não deixa Ele passar. desaciona e queima. Exatamente. Legal. Ô Jefferson, e assim, falando desse mercado, cara, a nível da sua empresa e nível de praticidade de aplicação disso, é, como que você pensa em time, por exemplo? Como é que você trata seu time lá? Porque assim, você tem projetos, pelo que eu tô entendendo, de 10 mil reais a 1 milhão de reais. Exato. E aí, como que você faz com essa galera? Como que você acultura seu time? E falando um pouco já sobre empresa, mesmo sobre gestão de liderança, como que você conseguiu transicionar ali do cara pequenininho, que é a casa, ao grande player que você falou, igual a Simpal aí? Como que você tá trazendo essa galera? Ou você terceiriza tudo, ou isso é uma dor também? Como que você tá vendo isso no mercado? Legal, boa pergunta. É um pouquinho da nossa história aí, né? A gente passou pelo momento de estar nessas primeiras usinas contratando pessoal terceirizado, e hoje não é que a gente tem dentro de casa, mas esse pessoal está mais próximo, Sim. né? Eu contratava esporadicamente tanto o engenheiro, tanto a parte de equipe de montagem, e hoje eu tenho 2 parceiros perto de mim, Fixo ali. fixo,
que é o Thiago, que cuida da parte operacional, que é um técnico responsável pelas montagens. Ali ele leva os meninos, o equipamento todo com ele, cuida de toda essa parte. Eu entrego o projeto Unifilar para ele, ele faz a leitura e deixa tudo instalado. A gente faz um vídeo para conferir. O cara é top, ele já montou mais, cara, quase 100 usinas minhas aí, então ele já tá me acompanhando há 2 anos. Mas Então, você brifa ele no passo a passo ali. a gente tem todo um grupo, a gente inicia, quando a gente pega uma obra, a gente inicia um grupo, e nesse grupo é discutido todo um processo antes, pra gente poder, quando chegar o equipamento, a gente tá com toda a estrutura, sabendo onde que vai descer o cabeamento. Ali. Planejamento total. Qual que é o ângulo que vai colocar a placa, onde que vai descer o cabeamento, onde que vai ligar o inversor, se precisa fazer alguma reforma no padrão de entrada, se precisa apontar alguma reforma na estrutura. Então a gente analisa tudo isso antes, para quando for montar, a gente já tá tudo prontinho, pra gente não ter dor de cabeça. Então, na verdade, é inteligente sua operação, porque você criou um modelo de negócio ali que é serviço, né? Não deixa de ser serviço. Sim. E você, em vez de embutir todo esse custo fixo em você, você trouxe um cara que já era prestador de serviço voltado a instalações, e ele tá dentro do seu chuveirinho de negócio ali, do seu core business, e aí você só vai validando ele ali, ó, cuidado aí, não, tem que melhorar isso, tem que... Isso, hoje ele já sabe qual que é o modelo da EFC, a gente trabalha de uma forma industrial, mesmo na residência, de forma todo galvanizado, os canduletes, enfim. Ele já tem um padrão, um protótipo ali. Já tem um padrão, já EFC, e também tem o William, que é o nosso engenheiro hoje, que toma conta 100% do processo junto com a concessionária, a comunicação, tanto o projeto unifilar executivo, que você tem que comunicar com a concessionária, qual que é o equipamento, na onde que está sendo, qual que é a potência que você vai estar instalando lá, para ela poder autorizar você a instalar o projeto, para depois eles virem trocar o medidor. Então ele cuida de toda essa parte, e o Thiago cuida de toda a parte de instalação, a parte elétrica, posicionamento. Então hoje você está muito mais no estratégico, teoricamente. Exatamente, sou comercial head da empresa. Você faz toda essa prospecção, e é uma venda técnica, né? Vamos falar um pouco sobre vendas aqui, que a gente estava falando lá dos Porsche, das McLarens. Sim. Cara, eu vou falar para vocês, o Jefferson foi o cara que me apresentou os carros esportivos. Eu já fui apaixonado, depois eu desencantei e hoje eu tô em cima do muro, vamos falar. E ele falava dos carros esportivos e eu falava, meu, que entusiasmo que ele tem sobre isso. Mas falando de entusiasmo, então o que você faz hoje? Você é o head da operação e você foi se estruturando tecnicamente, pelo que eu entendi, igual eu no meu negócio, que é a demolição. E você acha que isso gera escala? Você vai conseguir escalar isso? Porque assim, pelo que eu entendi, você tem você tem uma venda técnica ali, específica, um produto único ali. A gente está no momento de escala agora, né? A gente vai estar no momento agora de estruturar e trazer esse pessoal todo para dentro de casa. Então você vai fazer a escolinha ali da galera. Exatamente, a gente precisa ter mais uma equipe de instalação, a gente já está com uma demanda de venda alta, então a gente tem que ter uma segunda equipe um pouquinho maior. A gente também tem que ter outros carros, mais ferramentas, tem que ter uma sala operacional para a gente guardar. A gente está organizando, está saindo de um ponto B para um ponto A. Sim. A gente está saindo de um pequeno, a gente estava faturando, tinha uma média de 100, 120, 130, para agora a gente está aí batendo a casa de 1 milhão aí de projeto. Parabéns. Né? E falando disso daí, Jefferson, eu também, você sabe da nossa história. Chega num determinado tempo da empresa, você começa a perceber que você só é na verdade, nós somos só um pedaço dessa engrenagem, né? Só que quando a gente é empreendedor raiz, aquele empreendedor lá de baixo, fala assim, não, a empresa sou eu. Eu faço, eu vendo, eu executo, eu arrumo a máquina, eu carrego o material. Total. Então, assim, foi muito difícil, mas foi interessante para nossa organização. Eu comecei a entender que são caixinhas. Qual caixinha eu me adapto melhor? Eu falo abertamente para você, eu tentei ser financeiro, eu tentei ser contador, eu tentei ser operador até de máquina, mas eu percebi que eu tinha uma coisa, eu tinha uma qualidade, eu era um bom vendedor e eu tinha uma extrema comunicação assertiva do meu produto. Eu tinha o know-how de falar das minhas experiências durante esses 12 mais 1 dentro do meu mercado, e aí eu me coloquei na minha caixinha como o quê? Diretor. Hoje eu sou CEO, mas assim, eu sou um diretor de vendas, e aí falando disso daí, o que a gente fez lá? A gente começou a criar cultura. Como que a gente fez isso? A gente começou a mostrar pra galera que se eu aprendi que sou dono, você também pode aprender como intraempreendedor. Perfeito. E eu consegui, cara. Hoje, eu falo pra você, faz mais de 1 ano que eu não fiscalizo obra. Eu vou em obra e quando eu apareço em obra, até uma...
começa a ser uma surpresa pro cara que trabalha comigo. E eu adoro em obra. Só que eu tô no estratégico. O estratégico é o quê? O cara que pensa na escala e pensa na recorrência. Então o que você tá fazendo na empresa lá, pelo que eu entendi, é isso também, né? Exatamente. A gente tem uma comunicação bem saudável, né? E uma comunicação de crescimento mesmo. Sim, Então os meninos eles são CNPJ, sim, que trabalham para outras empresas, mas a gente está próximo por alguns motivos que a gente tem algumas reuniões é, pessoais, sim. né? Que a gente conversa nisso. Mas os meninos têm a mesma identidade, então a gente tem linguagem igual, né? O A mesmo unidade. propósito ali, vocês estão alinhados de Exatamente, propósito. mas você falou, o financeiro eu preciso de alguém, no administrativo minha esposa me dá um suporte, Legal. né? A parte de montagem, parte Você tem técnica, um cara lá, verdade, eu tenho um cara que vai William. cuidar pra mim lá, que eu também vou só pra dar uma inspecionada, tirar uma foto, conversar com os caras, ver como que ele está. Você tem que estar, né? Porque o dono o dono traz esse encantamento do cara se sentir valorizado ali. Exatamente, exatamente. A gente sempre participa da entrega, né? Quando o equipamento chega e também um dia que os meninos estão lá. Às vezes demora 2, 3, 4 dias, mas sempre visito um dos dias, fico lá o dia todo para o dono entender que a gente está acompanhando. E no final de tudo isso a gente passa para poder fazer aquele checklist só para dar aquela conferida. Sim. Mas são operações que a gente precisa de pessoas saudáveis e que se comunica com o que a gente já traça. Ô Jefferson, e aí assim, como é que você faz esse mercado da compra desse insumo? Pelo que eu entendi, são placas eu não sei se ela é acrílica ali, eu não conheço, mas como é que você compra isso Brasil, compra isso fornecedor São Paulo? Ah, não, importo. Se você não quiser falar também que é a sua inteligência de negócio, mas o que que o mercado praticamente tendencia a fazer? Hoje o mercado inteiro ele compra de distribuidores que trazem de fora. China. Hoje a gente tem vários distribuidores com muito material no chão. Então, nós, igual minha empresa, estamos chamados no mercado de integradores. A gente é Integradores. integradores. A gente é entre o distribuidor e o consumidor final. A gente fica responsável por poder dimensionar e comprar o equipamento correto. E essa empresa só vende para integradores, para que nós Você é ficamos homologado. responsáveis. A gente somos homologados, porque a gente fica responsável para poder montar e entregar essa montagem. No segmento da construção, que é o que eu tô, construção horizontal, a gente chama de interveniente. A gente Interveniente. fica intervindo nas relações do consumidor final com o construtor. Isso é a gerenciadora, né? A gente fala que é interveniente. Então, quando você tá ali, mas é praticamente a mesma coisa. E aí, essa galera importa lá com radar, traz Brasil, chão, estoque, fatura pra vocês, vocês Eles vendem isso. fracionam e a gente compra com a potência que a gente precisa e eles só vendem para CNPJ que é cadastrado no segmento. Entendi. Porque a gente tem que estar responsável pela montagem disso, né? E aí você tem que fazer o seu cadastro lá, você tem que mostrar que você já tem obras ou você tem conhecimento, parte elétrica, conhece, para você também não É emitido uma RT disso, então, de serviço. RT, Executivo e Unifilar. Aí você vai gerando um acervo ali, de um É. atestado de responsabilidade técnica final. Isso, eu tenho um engenheiro que já assina pela empresa, né? Sim, você tem um engenheiro, um CREA PJ, né, que fala. CREA PJ, CREA exatamente. PJ. Legal. Ô Jefferson, e deixa eu te falar, agora falando um pouco de sustentabilidade. Seu produto tem muita similaridade com o HC360 aqui, porque a gente fala de sustentabilidade, é que a gente tem uma característica de sustentabilidade um pouco diferente. Você consegue pegar um recurso natural que é a claridade do universo, do ambiente ali, né? E transformar ela num recurso apropriado. Sim, A nossa puxada aqui é diferente. A gente pega um recurso que já foi utilizado ok. para não danificar uma matéria-prima já. A gente pega um recurso que foi utilizado para não ter que abrir uma nova matéria-prima, a gente reutiliza ela, a gente rebeneficia. Então, por isso que a gente fala que é 360. O seu não, o seu você pega uma coisa que não existe, teoricamente, que é a energia. Ela é exotérica, você vê, mas não sente. E você traz ela para um ambiente aplicável. Você faz ela se transformar, né? Então, interessante isso que você falou. Hoje até vi um vídeo seu sobre uma forma nova de fazer a demolição, né? Aham. Que vocês aproveitam 97% do material Isso é hoje. uma coisa que a gente não existe no Brasil, existe na Europa, existe nos Estados Unidos. A gente qualificou a empresa, a gente foi convidado pela Mastercard para ser a primeira empresa brasileira da América Latina a fazer 97% de reaproveitamento. Não é descarte, é rebeneficiamento. Até o carpete a gente doou para uma ONG para ela
praticar um novo carpete. Então isso é smart money, é inteligência mais dinheiro ali. Então a gente quer aprender um pouquinho mais com você também, porque os painéis solares, tá? Ele é 97% reciclável. Sério? Sério. Qual que é a matéria-prima? É plástico? Tem vidro, tem plástico, tem poli, tem prata. Prata? Né? Por isso que tá subindo muito, o prata disparou e aí subiu um pouco os painéis, porque eles têm fibra de prata, eles têm monocristalino, tem grafeno. Ah, já tem tendências. Sabe o que eu tenho, assim, que você pode usar e pensando na sustentabilidade agora também, não sei se vale a pena, pegar um material ferroso, por exemplo, a estrutura dele é ferro, é metalon ali. É alumínio e fibra. Legal. Fibra de vidro. E qual que é o mais durável ali no seu ponto de vista? Cara, hoje a gente tá falando dos monocristalinos, a gente tá falando de 30 anos, né? Puta, 30 anos de usabilidade? Usabilidade. O grafeno é para 60 anos. Se você Você comprar vai morrer e uma não vai placa. acabar. Já vai para outra geração, geralmente, né? A nossa média de 35 anos é 50. Nosso público homem que compra. Então, cara, o cara vai comprar isso, provavelmente outra. Na outra geração de vida do cara. O Já filho tá, dele, o neto dele, já talvez. tá cuidando. E o grafeno é para 60 anos. E Então, quanto tempo, assim, me deu uma dúvida aqui, tá? Quanto tempo existe? Porque o meu mercado, eu vou falar um pouco sobre tendências do meu mercado depois. Eu vou te fazer a pergunta e depois eu vou te falar. ok. Quanto tempo existe essa história da energia solar no mundo? Então, no mundo, nossos satélites, todas as sondas que foram lançadas há 100 anos atrás, elas foram usadas essa tecnologia. Só que ela nunca foi disruptiva, né? Nunca foi acesso ao público por Interesses domínios comerciais, governamentais. governamentais. Entendi. Existe um jogo político ali, tipo assim, não vamos abrir esse acesso. É igual a indústria a farmacêutica, né? Às vezes o cara produz o remédio para determinada cura, mas existe outra metodologia, outra aplicabilidade que não precisaria de remédio. E aí é o famoso monopólio. Então, assim, pelo que você está me dizendo, isso já existe há 100 anos e a indústria produtora disso, ou os grandes players disso, mundialmente, falou, opa, aqui é um segredo. Porque a indústria hoje do segmento elétrico, cara, vende para todo mundo. Quando você começa a perder clientes, você começa a ter uma dor. Automaticamente, tinha como você colocar um off-grid, que você não poderia ligar na rede da concessionária, que ela foi homologada e foi autorizada a ligar em 2018, então é recentemente, a gente tem 8 anos aí, tá? Que ela foi liberada para que você conseguisse ter um sistema on-grid, você utilizar a rede para poder guardar a sua bateria. Distribuindo, depois você pega de Antes volta. você tinha que colocar as baterias e um sistema solar. As baterias ela tinha uma vida útil no máximo de 2 anos. E era caríssima, né? Cada bateria R$ 2.000, cara. Você tinha que ter uma série de no mínimo de 4 baterias. Aí você faz continha, não faz sentido. Você vai gastar R$ 8.000 em 2 anos para você Divide trocar. isso por 24, tipo a Então conta de quase luz. ninguém tinha, não era falado. Quando foi em 2018 que a lei, que foi na França, se não me engano, em 180 países, eles entraram em acordo para que o mundo ele entrasse nessa visão de sustentabilidade, aí foi disruptivo. Aí o game mudou e aí... Porque assim, ó, vamos pensar aqui em sustentabilidade. Quando você capta o recurso natural sem denegrir, que é o que? A energia chegando e você vai lá e põe a placa e recebe. Você gerou uma transformação ali natural, você não denegriu. É diferente da energia gerada, né? A energia gerada você tem que tracionar. Tem 3 formas de tracionar ela. Elétrica, então você tem que fazer o quê? Você acaba denegrindo ali, por exemplo, eu fui lá na usina de Itaipu lá. Os caras fizeram é uma obra de homem lá, né? Eu Não, fui pra lá já, trabalhei lá um período. Só que eles denegriram o meio ambiente. Eles tiveram que fazer contenções, fazer hidrelétrica, fazer turbina. Isso tudo é material cinza e aço dentro da natureza. Isso é denegrir. E você vê os contras aí da natureza, ninguém fala, mas são absurdamente como tá ali. Ali é um campo de energia gigantesco, cara. Sim. E a energia que se perde no meio do caminho, que a distância é muito longa para poder estar chegando aqui. Então, assim, não é viável se manter, se produzindo na alta que você tem e com a perca que você tem. O solar, você está mais próximo, você entrega mais rápido e você não tem essa perca. Agora, você acha que
A hidrelétrica perde força por conta desse mercado ou não? Eu acho que ela vai continuar com a força que ela tem, porque os países, para poder se desenvolver, ela precisa de muito mais energia que a gente tem. Sim. A gente olhando hoje para inteligência artificial, para carros elétricos, IA, O consumo vai aumentar. exponencialmente. A gente não tem energia para atender já. Se ligar tudo ao mesmo tempo, cai, Ah, é? derruba. Eu Não achei tem que conta tinha. disso. Hoje o Pode tema falar da ONU, acho que em novembro, teve uma reunião lá. Os caras estão super preocupados porque não tem demanda de energia para atender a quantidade de equipamentos que a gente tem para ligar. fazer uma pergunta pra você, eu não sei se você vai saber me responder. Quantas empresas de energia solar tem em São Paulo hoje, você sabe? Ah, não sei. Mas tem mais de 1.000? Cara, também não sei te dizer. Porque É. assim, é muita. Eu tô te A perguntando. variável teve uma peneira aí, né? Depois que passou a pandemia, teve uma peneira, aí subiu de novo, aí no entrar do governo atual, despencou de novo, porque o pessoal não conseguiu segurar, Uhum. né? O pessoal não conseguia. Se manter no empreendedorismo no Brasil já não é fácil. Sim. E É quando verdade. você vê que você tá precisando vender e o pessoal tá segurando o dinheiro porque tá preocupado no que vai acontecer amanhã, então você tem que ser um cara resiliente, estar preparado para poder esperar aquele mover passar para você dar continuidade. Então, nesse período, que esse governo entrou em 2022, 22, é. 22, cara, 2022 sumiu um monte de gente. E assim, vender solar é muito fácil, mas você dar o suporte pós-venda do solar é muito complicado para muitas vendas, para muitas empresas. O cara quer te vender, mas ele não quer te dar o suporte, porque se ele te vender qualquer coisa, amanhã tá dando problema, né? E Você fala produto de má qualidade. todo produto vai funcionar, mas ele é para funcionar 25 anos. O que você vai colocar lá para ele poder funcionar esses 25 anos? Então, cabeamento, juntor, o inversor que você está vendendo para ele, a quantidade de potência que você está colocando naquele inversor que você quer baratear o projeto para ele, para você vender. Acaba usando um material de segunda ou terceira qualidade para tentar melhorar. Ou ele subdimensiona. Ou subdimensiona para poder ganhar margem. Um inversor menor, quantidade de placa maior, para falar que vai gerar aquela produção, a gente vende o equipamento, mas não vai gerar, e daqui 2 anos ele parou, queimou uma saída lá. Entendi. Porque tudo sobrecarga, né? Eu vejo essa oportunidade, que hoje a gente vê clientes órfãos de solar assim, com abundância já, tá? Assim, vários problemas. O pós-venda disso já tá acontecendo, então. Então, para mim é uma segunda venda, para mim é importante isso. É um oceano aberto, porque se você é bom no que você faz, tecnicamente você vai dar suporte. Eu não tenho problema nenhum com as minhas usinas, graças a Deus. Eu entrei numa empresa, eu não estava conseguindo, nesses anos que a FC, foi construída, eu não estava conseguindo vender. Eu estava sentindo uma dor enorme. Eu falei, cara, eu não estou entendendo porque eu não estou conseguindo vender. Então eu entrei dentro de uma empresa solar e lá eu entendi um monte de coisinhas que você só entende na prática. No front ali. No front. E foi aí que quando essa empresa ela fechou, aí eu vim com toda a força. Ah, ela fechou. Ela fechou. Uhum. E aí eu vim desempenhando muito melhor e as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente. Sim. Tá? Mas para você ver, a energia solar ela tem suas complicações, como tem o vendedor e os vendedores, né? Sim. E deixa eu te falar, voltando um pouquinho lá atrás que eu falei a respeito das tendências dos prazos, né? E aí eu vou falar um pouco sobre tendência e por que que eu atuo nesse mercado, mesmo sendo incorporador, construtor, eu brifo muito a demolição e por isso que a gente está falando de hammer, de marreta. A demolição é um mercado engraçado, vou falar para você, você vai entender por que que ela é sustentável. As grandes metrópoles lançam a cada 15 anos, eu analisei isso com a minha cabeça, não sei se isso acontece no mercado, mas eu fiz uma análise brifando o que eu vejo com os meus olhos. Se você olhar os prédios de 15 anos atrás, ele tem uma modalidade de construção. Então, por exemplo, a fachada do prédio antigamente era bonita, ser pequena, com aquela sacadinha pequenininha. Aí passaram-se 15 anos, aí as fachadas começaram a ficar gourmet com uma churrasqueira, enfim. Agora passou mais uns 5 anos, agora ela está totalmente integrada de fora a fora, ela faz um varandão ali. Então, assim, o que que eu vejo hoje em São Paulo? São Paulo e grandes cidades, né? Grandes polos de moradia e prática. O concreto, ele tem uma durabilidade de 25 anos, em média. Então, assim, o que está acontecendo hoje? São Paulo tem 480, quase 500 anos. 520 e poucos anos, se não me engano. 526, 27, 28 anos. Então, assim,
os grandes prédios de São Paulo, eles são obrigados a serem demolidos ou retrofitados. Então, a demolição, ela é um produto que a cada 10 anos ela vai dar uma onda de prédio. Então, por exemplo, vamos falar de economia. Deu um boom da construção em 10 anos atrás. Construíram-se vários prédios, igual agora aconteceu aqui em Alphaville. Você viu o boom que deu em Alphaville? A galera construiu, certo? Certo, sim. Tá, tem uma galera construindo prédio. Daqui 10 anos vai dar um boom de reforma. Então a construção ela passa por 3 pontos: boom de construção, boom de reforma, boom de demolição e boom de construção. Ela vai retrofitando o negócio. Por exemplo, as casas residenciais dos condomínios em Alphaville, elas estão sendo todas demolidas. Sério? Há 15 anos atrás, essas casas eram maravilhosas. Por quê? Porque mudou a arquitetura contemporânea do momento. Ok, Virou contemporânea, agora é arquitetura moderna. verdade. O produto que era, por exemplo, a hidráulica dessas casas eram toda de cobre. Hoje já não aplica mais isso. Hoje é PVC. Então mudou o produto. Então assim, o que eu vejo? A galera vem comprando imóvel velho para fazer novo. E isso não vai acabar nunca. Então a demolição é um produto extremamente recorrente. É uma recorrência de 10 anos. Só que são tantas obras em São Paulo, falando em São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitas obras em Minas Gerais, que é um produto sustentável. Por quê? Porque você demole, brita, constrói, demole, brita, constrói, demole, brita, constrói. Então, assim, eu não sei se na energia, você falando de 25 anos, aí eu tô falando de tendência de prazo, você falou, ó, Bruno, tem 30 anos de prazo mais 60. Eu não sei se nesses 60 anos, se existe pequenas reformas de equipamentos. Por exemplo, vou falar para você aqui, ó. A sustentação das placas, elas estragam no meio do caminho? Sim, interessante isso que você É falou. a tendência, você tá entendendo o que eu tô falando? Dá pra O meu elevar. processo, ele vai ser reformado a cada 10, 15 anos. O processo da fotovoltaica, pelo que eu tô entendendo, a cada 60. Mas será que durante esses 60 anos não acontece nada? É 100%? Não, 60 se for de grafeno, mas a maioria é de monocristalino, né? Sim. Então ele tem uma eficiência até 25 anos aí, tendo uma perda de 18%. Mas olhando para esse cenário, Então vamos pensar assim, ó, 25 menos 18, você tem 10 dá 5, você tem em torno de 4,7%. Então você tem de 18 menos 4,7, você tem em torno de 13,8 anos, ela vai trocar. É mais ou menos o mesmo então, preço. mas o pessoal troca antes. Agora eu vou te falar do segredo. Em 2018, as placas elas eram de 330 watts. Hoje a gente já trabalha com placa de 800 watts. Então o cara que colocou de 330, ele precisa de mais energia. Só que ele não tem mais espaço. Aí ele O vai que e ele vai fazer? potencializa. Ele vai tirar aquela lá e vai colocar uma placa maior. Ele já está homologado, ele não precisa de outro projeto, certo? Mas ele precisa de mais potência, mas ele não tem espaço. Aí ele potencializa. Aí ele vai tirar uma placa menor que ele tinha e vai colocar uma potência melhor. Para quem vai essa placa? Cara, vamos fazer doação, vai para um retrofit, né? Que é uma. Já existe o mercado de reciclagem. reaproveitar a placa? Já existe um mercado de reaproveitar a placa gigantesco fora do Brasil. Eu vejo isso bem pequeno ainda no Brasil, porque a gente vê a venda acontecendo agora com muita velocidade, né? Mas a gente já vê muitas manutenções acontecendo, não de placa, mas de inversores. Mas as placas, eu vou te falar, quem tá olhando para esse mercado tem um hospital aí gigantesco, pode Tem, dizer não, assim. tudo é oportunidade, né? O mercado, é o que eu falo, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Isso é uma frase clichê, mas é uma verdade. Por exemplo, hoje mesmo antes de eu chegar aqui, teve um incidente de uma fábrica que pegou fogo, é uma oportunidade pra mim. E aí, assim, eu tô sendo um resolvedor de problema. O cara chegou lá e falou, nossa, perdi minha casa. Eu falei, não, cara, você tem um seguro. Por isso que você tem um seguro. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que contratar uma empresa igual a nossa, técnica, emitir um laudo técnico condenando o seu imóvel que ele está condenado, acionar seu seguro e me contratar. A oportunidade aí de você mudar uma obra velha para uma obra nova. Ele olhou assim, não é que você tem razão? Eu falei, lógico, a vida é assim, a vida é de oportunidade. E você falou tudo, porque o cliente, ele não sabe o que ele está comprando hoje, que ele está olhando para o preço. Quando ele olha para uma empresa que ela vem se dando bem, ele vai ter um projeto para 25 anos. Sim. Mas a gente vê muito cara querendo vender e tá comprando fio de má qualidade, não tá dimensionando corretamente. Isso vai dar problema daqui a pouco, cara. Não, isso tudo é técnico, né? Isso tudo você prova. E vai queimar e o cara vai ter que comprar outra. Quando ele comprar outra, ele não vai achar a mesma que ele tem lá. E para ele trocar, ou ele troca conjunto, ou ele abaixa a potência dele. Então, mas o que eu penso sobre isso, Jefferson? E assim, eu acho que você também deve ter essa cabeça. Eu não vendo mais preço, eu vendo valor.
Perfeito. Por que que eu vendo valor? Porque o cara, quando ele vai me contratar, eu tenho 12 mais um de experiência. Eu tenho uma família que tem 37 fazendo isso. Eu sou terceira geração com isso. Eu tenho um histórico, um currículo, um know-how todo amparado atrás das minhas costas, que só o fato de eu chegar e me comunicar, falando das minhas experiências de vida, tanto boas quanto ruins, geram essa credibilidade de compra. Então o cara tem que entender que existe comprar um copo e existe comprar um copo de uma empresa que sempre vendeu copo. Perfeito. Perfeito. E copo de qualidade. Então, hoje eu falo pra você, pô, eu vendo energia solar, igual você falou no começo da nossa conversa aqui. Bruno, eu tenho 300 evidências que eu já passei por 300 processos e entreguei com qualidade. Cara, a hora que você põe isso na mesa, é diferente, com todo o respeito pra quem tá chegando nesse mercado, e ele vai ter que tomar, quem chega antes, tomar água limpa, isso é um fato. Então você tem 300 evidências falando que você já validou seu negócio. E tem empresas de energia solar que bateu bilhão, que anunciaram e faliram. Porque é vendendo, 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 mas, cara, o que você tá vendendo? Eu falo pra você, eu já tive maior, já tive a oportunidade de ficar maior ainda, e eu preferi ficar do tamanho que eu suporto a minha carga. Por quê? Porque eu penso sempre no pós-venda. Cultura de empresa que tem lucro líquido na ponta é o pós-venda. Então, a gente tá crescendo, eu quero crescer muito mais. O nosso teto aqui é sem limite. Mas, assim, a gente saber o que tá vendendo e eu mostro pro cliente hoje. Já derrubei 10 propostas em uma mesa, cara. O Sim. cara abriu 10 propostas. Você é bom mesmo? Tô aqui, ó. Vê todos, então. Você quer. Porque eu pedi pra ele me dar a oportunidade pra ver um orçamento. Ele tirou da gaveta e me deu 10. Não, e assim, Analisa todos e quando vê quando o cara te mostra isso, e a gente não vai falar disso aqui, mas só falando, pegando esse gancho, é porque o cara já gerou credibilidade em você. Já era. Você Porque eu já mostrei gerou pra ele- valor. Exatamente. Eu mostrei pra ele alguns pontos que são escondidos pelos outros, porque eles não querem se garantir sobre isso, Sim. né? Igual Então, hoje eu tava lá tá na. vendendo valor. Hoje eu tava lá na. É raro eu ir fazer visita, tá? Hoje, graças a Deus, eu tô na parte de estratégia mesmo. Eu tenho gente que já aprendeu a fazer o que eu faço, que sabe fazer. Talvez não tenha tanta persuasão igual eu tenho na venda, mas sabe tecnicamente se posicionar. E hoje eu fui numa visita de um cliente meu, e aí chegou lá, o cara falou assim: ó, o engenheiro laudando uma obra. Ele laudou um lado e falou assim: ó, eu laudo que esse prédio tá tudo bem. Só que o lado de lá tava caindo, desabando. Aí eu falei assim: tá, mas com todo respeito ao senhor, o cara de 70 e poucos anos, por que que o senhor não laudou aqui? Ele falou: porque aí é mais complicado. Eu falei: então, ó, o senhor quer que eu venha orçar pra você, já laudando tecnicamente que não vai cair, e eu tô te apresentando um plano de desmonte e você tá querendo que eu te garanto que não vai cair. Eu falei: ó, eu sei o que eu tô fazendo. Nós temos que isolar a área, nós temos que chamar a Defesa Civil, desintegralizar a área, porque não vai cair, mas eu não vou pôr ninguém em risco iminente. A gente fala muito sobre segurança, né? Nesse trabalho nosso do 360. Porque sustentabilidade não é só falar só sobre esse benefício de Sim, melhoria. sim. Tem a questão da segurança, do compliance e do controle de qualidade e eficiência do produto. Então, assim, eu gosto muito dessa parada, tipo assim, de gerar o valor. Então, você falando da venda, né? Você tem 300 evidências. Isso já te validou. Validou, exatamente. Quando eu mostro a robustez que a gente já tem pelas costas, eu trago para o cliente alguns pontos que ninguém vai mostrar para ele. Então, quando eu vou para venda para o cliente, eu mostro para ele que ele está olhando para o lugar errado, Show de bola. né? Se ele estiver olhando para o preço hoje, ele pode até comprar o mais barato, eu não vou fazer mais barato para ele. Eu quero entregar o melhor. O melhor. Porque você sabe o que é melhor pro seu cara. Porque eu sei que é 25 anos de garantia. Sim. Então, eu quero que ele aproveite disso por 25 anos. E agora, para finalizar um pouco a nossa conversa, que a gente falou bastante sobre Claro, sustentabilidade, verdade. você acha assim, Jefferson, o seu mercado ele tá em expansão, isso é gritante aí, que todo mundo fala de energia fotovoltaica, de energia solar e tudo mais que tá em alta. No seu ponto de vista, tendo em vista que era o Jefferson de 2018, o Jefferson de 2026 que está na minha mesa hoje, o que você acha que vai acontecer na sua empresa aí nos próximos anos aí? Você acha qual que é a tendência na característica de crescimento, ou manter, ou cair, ou diminuir? O que você acha que vai acontecer com vocês aí nesses próximos anos? Olha, boa pergunta. Faz a gente pensar um pouco, né? Mas olhando pela dedicação, pela força de vontade, olhando para o mercado no contexto geral de energia, e o que as profissões hoje vai depender disso e como está vindo esse mercado, eu imagino que a gente ainda vai ter novos produtos que não estão na mesa ainda, mas a gente já consegue enxergar que funciona fora. A gente vai trazer para dentro de casa e se tornar uma empresa diferente das outras. Uma empresa de valor, né? Vamos se exponenciar aí, vamos ter um equity gigante, tenho certeza.
É isso aí, gente. Estamos aqui com o Jefferson. Estamos encerrando mais um Hammer 360, nosso podcast que fala sobre sustentabilidade, sobre cultura, sobre encantamento do cliente, sobre pós-venda, sobre dificuldade de mercado e, claro, sobre empreendedorismo. Jefferson, obrigado mesmo por ter vindo. É um prazer, é muito gratificante para gente aqui, principalmente para mim, saber que você evoluiu do Jefferson vendedor de carro com arquétipo totalmente contrariado do que era vender um carro e virou esse empresário que você está virando. Eu acompanho você, torço por você, tenho um carinho enorme por você, e eu tenho certeza que você está no caminho certo. Continua nessa labuta sua, que Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Meu irmão, só tenho que agradecer. Eu aprendo tanto com você que você não faz nem ideia, né? E vendo você também passando a sua história, não sei se você já contou pro pessoal, que é incrível tudo o que você já me contou que você passou aí Sim. e o que você fez para poder chegar até aqui. Então é muito inspirador. Eu agradeço pela oportunidade de estender o convite. Cara, é uma honra, pode ter certeza que vamos caminhar de ombro a ombro. É isso aí, gente. Tamo junto. E ó, semana que vem vai ter uma pessoa incrível falando sobre um assunto que vocês vão adorar, que é um assunto que mexe com o bolso de todo mundo. Só vou deixar esse briefing pra vocês aí.